Olá, tudo certo? Estamos aqui com mais um podcast 24 em 3. E o que é esse podcast 24 em 3, Fernanda? É que você possa otimizar suas 24 horas em três pontos cruciais, três estratégias incríveis, que é a clareza, o foco e você utilizar e delinear melhor ainda os seus projetos. Aqueles projetos de vida que estão às vezes arquivados e a gente possa utilizar algumas estratégias aqui para colocá-los quase que não saem a um processo de execução. Exatamente. Vamos lá então trabalhar um pouco mais sobre o tema de hoje, que é qual, Fernanda? Fernanda, é o seguinte, eu queria te saber, né, porque você colocou aí no link que está relacionado ao seguinte: quem muito abaixa, oculto, padece. Oi? O que você quer dizer com isso? Fernanda, você poderia explicar um pouquinho? Tudo certo, aqui é Fernanda Jordão Formiga e sim, eu sou idealizadora do método Insights Incomuns e estou aqui para dividir com você um pouco mais sobre como você pode otimizar suas horas. E sim, tá, Fernanda, o que seria isso? Bom, gente, esse pequeno ditado, ele vem lá de Portugal, então ele é um ditado português de Portugal e quase ninguém sabe que ele significa exatamente isso. Na verdade, se a gente fosse ver a evolução desse pequeno ditado, porque esse ditado aqui no Brasil sofreu algumas transformações na língua falada e na língua escrita, e seria exatamente aquele do quem muito abaixa, os fundilhos da calça aparecem. Eu tô colocando de uma maneira muito sutil, mas você entendeu onde eu quis chegar, né? Porque o ditado sofreu algumas transformações e a minha avó materna, arretada, mas ela não era arretada de arretada mesmo, porque ela era de origem portuguesa, então ela era filha de português de Portugal, da Ilha de Madeira, e ela falava de uma maneira rasgada, no sentido mais amplo da palavra, que não exatamente esses fundilhos tinham um nome meio inapropriado, que eu não vou dividir aqui com você me entendeu, né? Mas tudo bem, ela falava muito isso, e isso tem uma relevância muito interessante. Onde queremos chegar com esse detalhe de quem muito abaixa, os fundilhos da calça aparece, ou então quem muito abaixa, oculto padece. O que seria ocultar? Se a gente for ver o significado da palavra ocultar, significa estar escondido, estar protegido, está colocado numa redoma em que ninguém vai perceber que aquela pessoa existe. Então, essa é uma pessoa insignificante. Padecer significa morrer ou ser apenas esquecido, às vezes não ser lembrado, né? Então, sim, oculto padece significa, não é nada esse negócio, não tem nenhuma relação com que os fundilhos da calça aparecem, não tem nada a ver, isso foi uma transformação da linguagem falada e da linguagem escrita para o português brasileiro, e na verdade não foi bem exatamente isso. Então, assim, oculto padece significa que quem muito abaixa, presta atenção aí no raciocínio, quem muito abaixa, ele fica insignificante, ele perde seus direitos, ele perde a sua importância. Ele é colocado na situação mais ínfima dos insetos mais desprezíveis da face da terra. Então significa basicamente isso, né? Se a gente fosse destrinchar um pouco mais esse ditado português, significa que nós, seres humanos, precisamos nos dar respeito. A gente precisa conhecer dos nossos direitos, a gente precisa conhecer dos nossos compromissos, a gente precisa saber
qual é a nossa relevância nesse mundo, a gente precisa saber qual é a nossa missão nesse mundo, a gente precisa saber por que estamos aqui nesse mundo, a gente precisa se amar, sentir-se bem consigo mesmo, porque aí esse ditado fica irrelevante, não tem nenhuma conclusão plausível, digamos assim. Então presta atenção, galera. Ele quis dizer o seguinte: não entre num estado de humilhação, não se permita ser humilhado, coloque-se respeito de uma maneira coerente, de uma maneira de olho no olho, e você, olha, não gostei desse seu tom, não gostei da sua forma de falar comigo, isso vai repercutir em algo importante aqui, eu não estou tolerando isso e eu não vou permitir que você fale dessa forma comigo. Então a ideia é você saber qual é a sua posição nessa vida, saber qual é a sua posição dentro da sua família, saber qual é a posição sua dentro do ambiente de trabalho. Que a partir do momento que você se reconhece como ser humano valoroso da equipe, digamos assim, não sei se você já viu o filme dos Pinguins de Madagascar, então todos ali são membros valorosos da equipe. Então, a partir do momento que você se coloca com uma postura de que você é uma pessoa proativa, tem iniciativa e que você vai colaborar com aquela equipe, com aquela família, que você é aquela pessoa importante daquela família. Claro, muitas vezes a gente pode estar inserido, né? Não sei se você está inserido ou não dentro de uma família que é conturbada, em que as relações de afetividade, de carinho, de olho no olho, de respeito, estão além do que você gostaria que fosse, além do seu esperado como uma pessoa que está em construção do processo de vida. Agora entenda uma coisa, você pode buscar entender um pouco mais seus sentimentos e buscar entender qual é o seu propósito nesse mundo, por que você está aqui, né? Eu acredito o seguinte, que você está aqui nesse mundo, você está respirando aí, colocando a sua energia à prova, porque alguém lá em cima tem um propósito maior para você. Certo? Isso é um dos pontos importantes. Mas a partir do momento que você descobre quais são os projetos em que você pode desenvolver muito da sua expertise, muito das suas qualidades, muito das suas habilidades, muito do seu propósito de vida. E isso não tem só propósito de vida, espiritualidade não está relacionado com religiosidade só não, galera. Espiritualidade, eu sempre falo aqui nos vídeos, está relacionado com o propósito de vida, o porquê, a relação de você estar aqui nesse mundo para compartilhar das suas virtudes, dos seus valores com outras pessoas. Então sim, tem um propósito de você estar aqui. Entenda que você se dar o respeito, então você respeitar a si mesma e a si mesmo vai consequentemente repassar esse mesmo respeito que você tem e que você apresenta para as outras pessoas. Uma coisa essencial e que tem tudo a ver, inclusive num vídeo da Amy Cuddy, que ela é uma psicóloga de Harvard. Se você quiser assistir um TED Talks da Amy Cuddy, você pode, vou até colocar aí na descrição para você pode, opa, deixa eu só me arrumar aqui. Você pode acessar esse vídeo da Amy Cuddy que fala justamente de postura. E existem posturas de poder. Existe postura de poder. Qual é a postura de poder e que tem uma certa centralidade com o ser humano? Eu falei também sobre core, né? Teve um podcast que eu falei sobre core. Então a postura é muito importante. Como é que é a postura? Ombros para trás, barriga bem posicionada, o tronco reto e você se posicionar como uma pessoa de respeito, uma pessoa que está ali para contribuir com aquele grupo. E sim, a postura revela muito de quem você é. Se você chega todo encurvado e olhando de maneira desconfiada, como é que vai ser a sua resposta em relação à comunicação do outro? Então, modifique
primeiramente a sua postura. Eleve seu tronco, se posicione bem, sinta-se bem com você, sinta-se bem no sentido de que você vai contribuir para esse dia que acontecer, você vai contribuir para o seu trabalho, independente, quando você coloca isso na sua cabeça assim que amanhece o dia, independente de como chegar o seu chefe, jogando os cachorros em cima de você, você vai dar um sorriso e falar assim, isso é dele. Isso não é meu. O que é meu está dentro de mim. O que é meu diz respeito a mim, está dentro de mim, da minha construção. Então, prestem bem atenção. E quando você entende que o que é seu está dentro de você, da sua construção de vida, você começa a estabelecer um nível de respeito em relação ao outro. Então, a postura ela é modificada. Primeiro, a elevação do seu corpo, você melhorar a sua postura. Segundo, a sua forma de comunicar, a forma verbal de falar. Muito do que a gente fala é através de gestos e também da forma que a gente fala, a tonalidade da nossa voz. Muitas vezes a gente pratica isso no PNL, quando a pessoa fala muito no sentido interrogativo, então tipo, você quer um café? Você quer um café. Então a pessoa ela pode falar de uma maneira, digamos assim, gerando uma dúvida, você quer um café? Você quer um café? E você quer um café? Você pode abaixar um pouco mais. Quando você abaixa, ela acaba sendo uma forma muito agressiva. Quando você mantém a tonalidade da sua voz, ela é uma forma assertiva. E quando você questiona uma coisa que você nem deveria questionar, é uma coisa mais que gera dúvida. Então, até mesmo a tonalidade ou a interrogação excessiva no que você vai falar, isso pode diminuir ainda mais o respeito que a outra pessoa vai ter de você. Fica essa dica, porque a gente trabalha isso muito na programação neurolinguística, a tonalidade da sua voz, do que você fala da sua voz. Então, muito discurso persuasivo é um discurso que vem alto e vai descendo. Ou então que vem na mesma linha e atinge olho no olho. Agora, um discurso que vem gerando dúvida é um discurso que leva ao quem muito abaixa. Quando gera dúvida demais, você permite que o outro utilize a fortaleza dele. Então, quando você utiliza um discurso que vai na mesma linha, você está dizendo, eu estou no mesmo nível de olhar seu. Então, você olha no olho e permite uma comunicação mais assertiva e eficaz. Sem mudar o quê? O nível de respeito com o outro. E isso é muito importante. Então, evite esse negócio de quem muito abaixa o culto padece, porque padece mesmo. Você acaba absorvendo sentimentos negativos para o seu dia a dia. E imagina, você carregar um monte de problema dos outros nas costas é muito mais pesado do que você se posicionar melhor no seu corpo e falar, opa, que esse negócio não é meu. Então, postura. A postura física repassa o que você tem no seu coração, o que você tem na sua mente. E a postura mental é você de manhã cedo, a dica é essa. De manhã cedo você falar, hoje o meu dia vai ser ótimo, hoje meu dia vai ser super produtivo, eu vou trabalhar, vou dar o meu melhor, e se alguém vier me interrompendo, eu falar, pois não, e eu vai olhar no olho, a pessoa vai falar assim, obrigada, eu vou fazer o meu possível. Ou então você levanta na mesma altura da pessoa e nunca deixe a pessoa falar quando você estiver sentado. Você levanta e fala na mesma altura que a pessoa. Isso, a linguagem corporal é tão importante que você nem às vezes, de maneira muito inconsciente, você não se percebe. Então, o que você vai fazer? Se às vezes a liderança usa de uma maneira muito impositiva,
você levante-se, para o que está fazendo e fala, pois não. Levante-se na mesma altura, olho no olho e fala, pois não. Certo? Mas fica olho no olho e modifique a sua postura. Isso é essencial para que a pessoa perceba que você está na mesma dinâmica que ela, você está na mesma interação que ela. Então, olho no olho, para você conversar e estabelecer os limites do respeito. Então, muito do assédio moral, se você for reparar, o assédio moral ele pode estar acontecendo às vezes dentro do seu ambiente de casa. O assédio moral pode estar acontecendo também dentro do seu... Aliás, não é nem dentro de casa, porque o assédio moral não é dentro de casa. O assédio moral acontece também, mas é no ambiente de trabalho. Mas o assédio, né, digamos assim, de você querer colocar em posição em relação ao outro, está muito relacionado à questão da postura. Então, a pessoa que está abaixo do seu nível, você vai olhar de cima para baixo. Então, fica uma postura mais inquisitiva, inquisidora, digamos assim. Mais focado em dominação. Então, a partir do momento que você eleva e coloca o seu olho no olhar da outra pessoa, fica uma leitura mais comparativa. Mesma coisa quando você for falar com seu filho, você precisa estar na mesma linha de olhar do seu filho, nunca de uma maneira de cima para baixo, para que quando o seu filho se deparar com uma situação similar a essa, ele possa se posicionar e falar assim, pois não, o que o senhor deseja, o que a senhora deseja, o que eu posso fazer para ajudar essa equipe, e na mesma linha, certo? Fica a dica aí de postura quando você estiver passando por uma situação em que você precisa ser humilde. Humildade é diferente de humilhação. É bem diferente. Uma pessoa humilde é aquela pessoa que sabe a importância de si mesmo e a importância do outro nesse mundo muito louco aqui. E humilhação é exatamente essa questão inquisidora em que a pessoa está num nível elevado e aí encontra uma pessoa que está num nível menor, que isso foi colocado às vezes numa situação em que esse nível elevado vai agir de modo subversivo às vezes, né? De modo muito maléfico em relação à pessoa que está num nível menor. Às vezes até em cargos de liderança, tem pessoas, e cargos de chefia, tem pessoas que agem dessa forma. Então, posicione-se sempre na altura do olho. Pare o que está fazendo. Se a pessoa vai falar com você, você para o que está fazendo e levante-se da cadeira. Não fique sentado ouvindo coisas da pessoa. Você chega perto e fala, pois não, você ia falar comigo? Levante-se da cadeira. Além de mostrar isso, um respeito em relação a outra pessoa, porque você vai parar o que você está fazendo, você vai se colocar de igual para igual. Certo? Combinado? Então agora você já tem uma estratégia de leitura corporal para você conseguir se posicionar, melhorar a sua postura. Entenda, não se rebaixe, não se coloque abaixo da pessoa maravilhosa que você é. Você é uma pessoa única, você é uma pessoa ímpar nesse mundo, então não se rebaixe, certo? Não fique abaixo do seu nível. Você tem um nível elevadíssimo como pessoa dentro desse mundo e possivelmente você tem uma missão grandiosa. Então busque a sua missão, busque compreender o seu propósito de vida, certo? E coloque isso dentro da sua cabeça, beleza? A gente se vê no próximo podcast. Até mais!